Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Homossexualidade à luz da doutrina espírita. Homossexualidade é a atração sexual que uma pessoa tem por outra do mesmo sexo. O homossexual é alguém que traz a sua identidade sexual em choque com a sua anatomia. Quando pensamos na palavra homossexualidade, normalmente nosso pensamento remete logo para a imagem do homem, pensamos no homossexual masculino, com trejeitos, com vestimenta, com pintura de mulher. A homossexualidade ela é uma realidade psicológica. Ao observar-se nas pessoas, nos homens, que são musculosos, vistosos, nas mulheres belíssimas, femininas, mas que se apaixonam por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade, ela não é algo somente dos tempos atuais, como muitos pensam. Ela sempre esteve presente na humanidade, nas civilizações mais diferentes. E Paulo faz uma carta, o apóstolo Paulo faz uma carta aos romanos, chamando justamente a atenção para os abusos sexuais, homossexuais, que já aconteciam naquela época entre homens e entre mulheres. Apesar de polêmico o tema homossexualidade, na atualidade, no presente, ele é altamente discutido, ele está divulgado de uma forma mais ampla, justamente porque temos condições mais favoráveis para isso. Ao observar-se os avanços nos meios de comunicação, os avanços da ciência e, logicamente, o número crescente desse fenômeno. Então, fez com que hoje se tornasse uma coisa mais aberta, mais conhecida entre as pessoas. Já na segunda década do século XX, no finalzinho do século XX, nas duas últimas décadas, melhor dizendo, houve uma grande mudança no comportamento humano e essa mudança em vários aspectos do ponto de vista sexual. Enquanto a homossexualidade acabou surgindo muitas discussões e reflexões a respeito do assunto, buscando-se a causa, a origem da homossexualidade. Então, se buscarmos essas causas, essas origens, existem muitas informações. No passado, resumidamente, podemos colocar assim: no passado, ela era considerada uma doença, um distúrbio psicológico. Mas hoje, no presente, a Organização Mundial de Saúde já tirou do Código de Enfermidades essa opção sexual. Para os psicanalistas, vem a ser uma influência do meio, da educação, ou seja, fatores psicossociais, bem como a educação doméstica. E a acrescentar que, muitas vezes, quando a psicanálise fala assim, aquela mãe, há um exemplo, a mãe que deseja muito ter um menino e vem justamente o sexo oposto, uma menina, não conseguindo aceitar o filho no sexo que lhe foi concedido, essa passa a cuidar deste ser da forma como gostaria de ter recebido um menino.
Essa forma de educar e de cuidar dessa criança para a psicanálise irá influenciar muito no seu comportamento, porque vai causar uma distonia entre a sua forma física e o seu psíquico. E daí considera a psicanálise que há daí pode desencadear esse comportamento da mãe junto ao filho, dentre outros exemplos que citam, pode desencadear um comportamento homossexual nesta criança. Então, os estudiosos do assunto aqui na Terra buscam essas causas, mas na verdade, por todos os estudos estarem mais voltados para o presente, para as ideias materialistas, acabam chegando apenas aos desencadeadores imediatos da sexualidade. Mas as causas reais, o estudo não consegue atingir. Então, surge a necessidade de um entendimento mais profundo do que realmente vem a provocar o comportamento homossexual. Muitas religiões reprovam absolutamente a homossexualidade. Para se compreender a complexidade desse assunto, é necessário um aprofundamento, buscando o campo espiritual. E é onde a doutrina espírita vem lançar luz sobre esse assunto. Na questão 201 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se um espírito que animou o corpo de um homem em uma encarnação poderá, em uma nova existência, animar o corpo de uma mulher ou vice-versa. E os espíritos respondem que sim. E então, com a luz da doutrina espírita, falando-nos da reencarnação, vamos encontrar essa explicação espiritual para o comportamento homossexual. Daí, o título da exposição da noite, Homossexualidade à luz da doutrina espírita. Porque a reencarnação, ela vai nos ajudar a entender a homossexualidade de uma forma onde o bom senso, a lógica, a justiça vão estar presentes. Sendo assim, com a explicação que a reencarnação nos traz sobre a homossexualidade, é ainda em O Livro dos Espíritos que os espíritos nos trazem a informação de que o espírito é masculino ou feminino, acaba tendo essa classificação como masculino ou como feminino no seu sexo, pelas inúmeras experiências que tem através das encarnações, ou como homem, ou como mulher, e isso vai lhe impregnando no psiquismo essas características de homem ou de mulher. E diz mais, que é necessário o espírito, que o espírito precisa reencarnar nos dois sexos. Ele não pode ficar reencarnando só no sexo masculino, nem só no sexo feminino, porque cada um desses sexos tem um campo diferente de aprendizado. E mais, que ele não evoluirá, ele não chegará à perfeição se ele não passar pelas experiências de ambos os sexos, para que possa consolidar em si as qualidades dos dois sexos. Mas o que acontece? Essa reencarnação no sexo masculino ou no sexo feminino, muitas vezes acontece por um longo tempo em um mesmo sexo. Reencarnamos várias vezes no sexo masculino, muito tempo, ou muito tempo no sexo feminino.
E isso vai impregnando em nós as características próprias daquele sexo. Daí André Luiz, no livro Sexo e Destino, ele diz assim, que a ciência, presentemente, as ciências psicológicas, presentemente foram obrigadas a proclamar que ninguém, nenhuma pessoa, não existe, ele usa a palavra inexistente, não existe nenhuma pessoa totalmente masculina ou totalmente feminina, psicologicamente falando. Ele afirma, André Luiz, e a ciência também foi obrigada a admitir isso, que não existe, que temos um lado feminino e um lado masculino na nossa psicologia, por conta dessas reencarnações, no sexo masculino e no sexo feminino. E no livro Evolução em Dois Mundos, ainda André Luiz, ele fala que quando o espírito atingir a perfeição, ele não vai ter nem predominância do sexo masculino, nem do sexo feminino. Vai haver a fusão das qualidades de ambos os sexos. E ele diz que essa ideia que temos dessas qualidades aqui terrenas, enquanto evoluídos os espíritos, elas serão diferentes. Mas não haverá essa predominância nem de um nem de outro. Vai haver uma fusão das qualidades dos dois sexos, quando atingir a perfeição. Na questão 200 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos. Os espíritos têm sexo? Então eles dizem assim, eles não dão nem um sim nem um não. Eles nos colocam uma explicação. Da forma como entendemos o sexo para a reprodução, enquanto organização para a reprodução, não. Porque os espíritos não são matéria. Então, eles não têm a condição da reprodução. Os espíritos não criam-se uns aos outros. Apenas Deus cria os espíritos. Então, para a função da reprodução, os espíritos não têm sexo. Eles têm a harmonia entre si, a simpatia, a afinidade. Isso permanece após o desencarne. O que acontece? O espírito, ele, no mundo espiritual, ele se define enquanto masculino ou feminino. Isso sim. Mas sexo, como entendemos para a reprodução, não. E quanto a essa afinidade, essa atração que permanece entre os espíritos, é o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, que relata, assim, surpreso, um casamento no mundo espiritual. Namoro, noivado, ele relata esse episódio que ele vê lá em Nosso Lar de forma emocionada, causando-lhe até uma estranheza quando ele percebe. Porque essa atração entre os espíritos permanece, esse laço. Então, a sede real do sexo está guardada na mente, no espírito. Por isso, esse conflito do homossexual. A mente é feminina e o corpo é masculino. A mente é masculina e o corpo é feminino. Que angústia lidar com essa contradição. A mente contrariando o corpo contrariando a mente. Vamos então, à luz da encarnação, entender, como coloca Emmanuel no livro Vida e Sexo, a razão, as causas reais da homossexualidade. Mente feminina, espírito com mente predominantemente feminina,
reencarna em um corpo masculino. Esse corpo masculino vai a todo momento criar dificuldades para esse espírito se expressar como gostaria verdadeiramente. Será um conflito em si, tendo sua mente, seu psiquismo, com aptidões femininas, habitando no corpo masculino. Mas por que uma encarnação dessa forma expiatória? Porque quando a gente está expiando, está em processo de expiação, é como aquele que cometeu um delito e não pôde ficar naquela condição de condicional. Ele teve que ficar realmente enclausurado, preso, cumprindo a sua pena. Essa é a expiação. Quando a gente está em prova, é quando a gente está na condicional. É mais leve, é mais suave. Então, essa encarnação, dessa forma, é uma expiação. O espírito fica preso àquela condição que foi lhe imposta naquele corpo. Por quê? Uma mente, um espírito com mente predominantemente feminina. Em outras existências ou outra, certamente fora aquela mulher que viveu unicamente para o sexo, para a sensualidade, conseguiu destruir lares equilibrados, causou desestruturas emocionais em muitas pessoas, perverteu homens, criou para si, no uso desequilibrado da sua energia sexual, uma situação tal que teve que passar para o seu reajuste e reequilíbrio, tem que passar uma reencarnação, vivenciando no corpo o que provocou no sexo alheio. Segundo caso, espírito com mente masculina, psiquismo predominantemente masculino, reencarna em um corpo feminino. Mesmo processo do primeiro caso. E por que, então, agora o homem usou mal também da sua capacidade nas suas energias sexuais? Abusou de mulheres, submeteu-as às suas paixões, viveu unicamente para o sexo, dentre outros abusos nesta área. E então, os irmãos generosos da divindade acolhem esse espírito e, desequilibrado, desorientado, reencarna no corpo feminino, para aprender a venerar a mulher como uma mãe, como uma irmã, como uma companheira, como uma filha. No seu corpo, experimentando essas situações. Daí, o homem com mente feminina sentirá a atração sexual. O homem, o espírito, com mente feminina no corpo masculino, sentirá a atração por outro do mesmo corpo. Mas a sua mente, não. Na sua mente ela está sentindo que o sexo oposto. Há uma outra situação para a tendência à homossexualidade, que são os espíritos já cultos, sensíveis, que pedem, não é imposto, eles solicitam uma reencarnação, onde vai haver no seu psiquismo essa predominância do sexo oposto ao seu corpo, mas ele tem um objetivo maior, que é para poder desenvolver atividades especializadas, específicas, que vão ajudar no desenvolvimento
da humanidade no aspecto intelectual, moral e espiritual. E eles já não vão se sentir tão perturbados, arrastados para os abusos sexuais, porque já tem elevação espiritual e moral para o controle dessas emoções. Vão sentir, sim, dificuldades íntimas, experiências difíceis, mas terão mais condições de vencer a todas, com fé, com coragem e idealismo superior pela tarefa que vieram cumprir. Então, por que nos dois primeiros casos é uma expiação? Porque o espírito terá que buscar lutar muito, para não ser arrastado pelo mesmo comportamento de existências anteriores, onde houve o abuso, onde houve o equívoco na área sexual. Então esse corpo vai representar, esse corpo contrário à sua mente, vai representar esse processo doloroso pelo qual terá que buscar vencer, Hoje, muitas conquistas na área homossexual se observa. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção de filhos. E são situações novas que só a psicologia do comportamento, com o tempo, poderá apresentar resultados a respeito desse momento de transição que estamos vivendo. A doutrina espírita, ela é a doutrina considerada a doutrina da consciência livre. Ela não impõe regras absolutistas, não tem proibições, não tem condenações, não tem preconceito. A doutrina espírita, ela orienta, ela esclarece, ela conforta, ela conscientiza-nos quanto à responsabilidade das nossas realizações. E em relação aos homossexuais, a doutrina espírita nos propõe que não tenhamos para com estes estranheza, menosprezo, que não tenhamos para com os homossexuais piadas, gracejos, que seja a nossa relação com eles a de maior respeito possível, entendendo que somos livres nas nossas escolhas. Não vamos condenar e julgar a ninguém. Cada um irá responder a Deus por seus atos. Não somos nós que vamos dizer o que é certo ou o que é errado. Cada um é responsável pelas decisões que toma. Então, por essa consciência que a doutrina espírita nos traz, muito respeito. Porque se há um equívoco entre os homossexuais, os héteros também se equivocam muito. Por que discriminar um e o outro ser considerado normal nos seus equívocos? A doutrina espírita não nos propõe isso, de maneira alguma. Respeito a todos nas suas decisões, sempre. Porque se buscarmos essa postura, por mais difícil que seja, entender, aceitar, conviver com o homossexual, colocando a proposta do amor ao próximo, então vamos nos colocar no lugar dele. Se nessa encarnação já estivéssemos vivenciando uma experiência como a dele, onde há esse sofrimento sentimental, psíquico, essa luta consigo mesmo. Como gostaríamos de ser, que fôssemos tratados com o máximo de respeito possível. Agora, o que a doutrina espírita nos adverte? Nos pede, nos aconselha, tanto como homossexuais como heterossexuais. Evitemos a promiscuidade. Usando a energia sexual com muito respeito,
a nós mesmos e ao outro. Evitar a promiscuidade. O comportamento desrespeitoso no uso da energia sexual. Que não precisamos entrar em detalhes ou exemplos. Como a liberação sexual, e essa liberação vindo de uma forma em que as pessoas ainda não têm a maturidade emocional e a dignidade espiritual suficiente, favoreceu a contaminação de várias enfermidades degenerativas. Estamos falando da AIDS. Essa terrível síndrome que apavora o mundo e que é o resultado inevitável da promiscuidade sexual. Tanto entre homossexuais, que sabemos que o maior número de contaminação está entre os homossexuais masculinos, como entre os heterossexuais. Então a AIDS vem como se Deus estivesse falando assim, não é para ninguém mais fazer sexo? De maneira alguma. A energia sexual, ela é energia divina, ela é criadora. Ela é maravilhosa. Não tem nada de feio, tem tudo de bonito se bem empregado. Mas a AIDS surge com uma proposta de reflexão quanto a esse abuso da energia sexual mal conduzida. A AIDS surge nos propondo, amando de Deus, o entendimento que devemos usar a nossa energia sexual da maneira mais correta possível. E em matéria de sexo, a maioria dos espíritos tem desajustes terríveis. Sabemos dos tormentos que carregamos em várias áreas. E quando se observa atentamente a causa, a mal condução da nossa energia sexual na relação com os outros. Sofremos as consequências disso. Então, a proposta é usar corretamente, é buscar o equilíbrio. E então, nesta hora que falamos desses desvios sexuais, dessa dificuldade em usar bem essa capacidade que Deus nos concedeu como fonte de vida, nesse momento em que vamos nos preparar para o passo final, convidamos a todos, no poder que a oração tem, a elevar o pensamento e vibrarmos nesta hora por todas as pessoas que vivem atormentadas com a energia sexual em desajuste, encarnadas ou desencarnadas. Por todos os homossexuais que sofrem o peso do preconceito, da rejeição, do desprezo, da discriminação. Por todos os aidéticos. Por todos os aidéticos. Que sabemos que a AIDS pode se contrair de diferentes formas, mas a maior delas é no ato sexual. Por todos que se contaminaram com o vírus da AIDS, que estão encarnados ou que estão no vale dos aidéticos, precisando de oração, precisando de vibração para poder encontrar o equilíbrio. Então, que possamos deixar nessa hora que do nosso coração vibre, expanda a melhor energia em favor de todos nós que somos necessitados de equilíbrio. Muito obrigada pela atenção de todos e que a paz de Jesus nos envolva.